versículo base, né? 1 Pedro 3, a parte B do versículo. E eu estava pensando nessa viva esperança, né? Essa viva esperança que Pedro fala, que nós vamos falar bastante durante a mensagem, e que nós podemos pensar que seja essa viva esperança. Será que Pedro, ele se referia ali à segurança de vida eterna que o crente passa a ter através de Cristo Jesus? Será que quando Pedro fala desta viva esperança, ele se referia ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa viva esperança? Então, ainda que pensemos assim, mas pode ser os dois, pode ser a segurança de vida eterna, pode ser se referindo a Jesus Cristo também. Então, não há problema você pensar que seja Jesus ou que seja segurança de vida eterna. Amém? Já quero adiantar isso para os irmãos, para depois ninguém ficar pensando, mas o que era essa viva esperança? E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no texto base, né, de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3, e nós vamos ler até o versículo 9. Então, será uma leitura até o versículo 9, todavia eu não vou me ater nos demais versículos, vou tentar ficar no versículo 3, amém? Mas os irmãos depois podem estudar em casa com calma os outros versículos, que complementa o texto, né? Todo o contexto. Então o texto bíblico diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, o amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? O título é Uma Viva Esperança, o título da mensagem desta noite. E antes de entrar no versículo propriamente dito, gostaria de falar um pouco sobre o contexto deste acontecimento. O contexto da escrita desta carta de 1 Pedro, o contexto no qual Pedro estava vivendo ali, os dias que ele estava vivendo. E entender o contexto é muito importante para que possamos entender a profundidade das palavras do autor. Bom, a carta foi escrita por Pedro, o apóstolo, e ela foi escrita em Roma entre 66 e 64 depois de Cristo. Então, Pedro, o apóstolo, escreveu esta carta em Roma entre 66 e 64. Dizem que Pedro morreu entre 63 até 67. Entre 63 e 67,
foi a morte de Pedro, aproximadamente. Os irmãos sabem que ele morreu numa cruz, no formato de X, porque ele não se julgava digno de morrer numa cruz, em pé, como morreu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que acontece? Pedro está escrevendo aos judeus cristãos que neste momento estavam dispersos pelo mundo. Então, muitos judeus não estavam em Jerusalém, não estavam ali em Israel, e também muitos judeus cristãos, judeus, os tradicionais, e judeus cristãos, aqueles que tinham recebido Jesus Cristo como seu Senhor, já haviam entregado suas vidas a Jesus. E muitos deles não estavam ali em Israel. Mas por quê, pastor? Porque era um contexto de perseguição. Tanto judeus como cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, pelo imperador Nero Cláudio César. Nero era o imperador no tempo aí da escrita de 1 Pedro, entre 63 e 64. E os cristãos, assim como os judeus, eram perseguidos por causa de suas crenças, daquilo que acreditavam, que era contrário àquilo que o império pregava. Era um tempo de perseguição contra os cristãos, lembrando que o Império Romano exigia que seus dominados prestassem culto ao imperador. Para eles, o imperador era divino. Então, para o império, a figura do imperador era uma figura divina. O imperador era como se fosse um deus. Tanto que as pessoas, para chegar na presença do imperador, eles abaixavam, se inclinavam e diziam Ave César. Então, o imperador romano era tratado como um deus. Como os cristãos não adoravam outros deuses, muito menos o imperador, eles passaram a sofrer perseguições por causa da fé em Jesus Cristo. Os cristãos também foram acusados de idolatria, incesto, canibalismo e paganismo. Então Nero lá inventou um monte de acusação contra os cristãos, porque os cristãos não se dobravam a ele. Os cristãos não prestavam culto a ele, não o adoravam. Então ele tinha que fazer algo para perseguir esse povo, para maltratar, até para que ele servisse de exemplo para os demais. Porque se um grupo não fazia isso, ele corria o risco de que outros grupos também não fizessem. Então ele inventou aí uma série de acusações, idolatria. Eles diziam que os cristãos adoravam um homem que havia sido morto e havia ressuscitado. Incesto, diziam que os cristãos eram incestuosos porque o irmão casava com a irmã. São as linguagens das igrejas, né? Isso na igreja é normal. Quando fala que o irmão está casando com a irmã, não quer dizer que são irmãos sanguíneos. Quer dizer que são irmãos da mesma fé. Mas para os romanos entenderem isso naquele tempo foi difícil. Eram acusados de canibalismo. Esses homens, eles estão comendo o corpo e bebendo o sangue de um que dizem que morreu e ressuscitou. Não entendiam a respeito da ceia do Senhor. Então os cristãos também eram acusados de canibalismo e de paganismo, né? Porque não prestavam culto ao imperador e adoravam Jesus, adoravam outros deuses. Então, por essas razões, os cristãos estavam sendo perseguidos. Neste tempo, Pedro, muitos outros cristãos, inclusive Paulo, estavam presos em Roma. Então, Pedro estava preso, Paulo estava preso, inclusive outros discípulos também estavam presos lá em Roma. Nesta época, talvez já não tivesse muitos apóstolos vivos. Então é interessante nós olharmos para 1 Pedro e a data que ela foi escrita, ou seja, 63, 64, já está em mais ou menos uns 30 e poucos anos após Jesus. Então, muitos dos apóstolos ou já estavam com a idade avançada, alguns
provavelmente já tinham morrido, e talvez já não tivesse muitos apóstolos. A igreja estava ficando sem liderança. Então, vamos pensar, meus irmãos, em Pedro, lá na cadeia, preso, ali sofrendo por causa de Jesus. E como alguém que ama as ovelhas do Senhor, pensando na igreja de Cristo. Pensando nos irmãos que estavam em outras cidades, pensando que eles estavam para ficar sem lideranças. Porque não muito depois, Pedro vai morrer e Paulo também. E depois disso aí, vai restar somente o apóstolo João, que é aquele que vai viver um pouco mais. Então a igreja estava ficando sem liderança. Era necessário pensar em orientações e recomendações para a igreja. Então Pedro, quando ele escreve em meio a todo esse contexto aí, ele queria orientar a igreja, ele queria também transmitir recomendações para o povo de Deus, para que o povo pudesse caminhar sem a presença deles, porque eles sabiam que eles estavam ali prestes a morrer a qualquer momento por Jesus. Então, Pedro, preocupado com as ovelhas do Senhor Jesus, nos apresenta uma carta com diversas orientações aos cristãos. Todavia, neste momento, nós vamos falar sobre esta viva esperança. Amém? E ele inicia a carta da seguinte forma: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos entender a expressão bendito como abençoado, também como aquele que faz o bem, né? Então, se você faz o bem, você é bendito, e se você também é uma pessoa abençoada, você é bendito. Então, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Pedro dá ênfase às misericórdias de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus, né, pastor? Será que a gente estaria aqui hoje? É interessante que Pedro, quando ele fala das misericórdias, ele acrescenta ali o adjetivo de intensidade, né? Muitas. Como se não bastasse já falar das misericórdias de Deus. Mas ele queria dizer para nós que as misericórdias de Deus são muitas. Amém? E são muitas mesmo, meus irmãos. Aí nós não podemos pensar em misericórdia do Senhor sem lembrarmos de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã sua fidelidade. Então, meus irmãos, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós todos os dias. Quando nós nos levantamos, quando nós respiramos o ar do dia seguinte, sabemos que isso são as misericórdias de Deus se renovando sobre nós. E se não fossem as misericórdias de Deus, todos seríamos consumidos. Imagine só se não fosse as misericórdias de Deus, praticamente muita gente do Brasil já tinha morrido mesmo. Principalmente aquele povo que gosta de carnaval, arrastando Jesus, maltratando ali. Se não fossem as muitas misericórdias de Deus. A todo momento nós vemos a expressão das muitas misericórdias de Deus sobre nós. E nós vivemos por estas misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Pedro, ele prossegue dizendo que nos regenerou. Então, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O termo regenerar vem da palavra, o termo regenerou vem da palavra regenerar, que significa reestruturar,
reformar, restaurar, renovar, corrigir. Então nós somos renovados por causa do sacrifício de Jesus. Deus nos corrige todo o tempo por causa do sacrifício de Jesus. Deus nos reestrutura novamente por causa do sacrifício de Jesus. Mas eu gosto mais da reforma. A reforma que Deus faz em nossas vidas por causa do sacrifício de Jesus. Então nós somos todos reformados, restaurados por conta do sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Para que o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através das suas muitas misericórdias, nos regenerou. Por que nós fomos regenerados por Deus? Porque Ele nos restaurou, nos renovou. Aí, em seguida, vem a resposta. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, toda obra que Deus realiza em nós, nos renovando, nos reformando, nos reestruturando, é para uma viva esperança. Para que possamos viver uma vida de esperança, para que tenhamos a segurança de vida eterna. O cristão, ele não é obrigado a andar sorrindo igual palhaço o tempo todo. Não, ninguém precisa sair, andar sorrindo o tempo todo como um palhaço, não. Se quiser sorrir também, é muito bom. Mas ninguém precisa disso. Mas o crente precisa ter esperança. Precisa saber que, por mais que ele esteja passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por aflições, ele tem uma viva esperança, que é Jesus. Ele tem segurança de vida eterna. Tem gente que pensa que cristão tem que dar risada o tempo todo. Tem gente que fala ainda assim, se você não dá risada, você não tem Deus. Não, não é isso não. Nós podemos ser pessoas sérias, podemos ser pessoas descontraídas. Nós não precisamos dar risada o tempo todo. Agora, nós precisamos ter essa viva esperança em nós o tempo todo. Amém? E essa viva esperança é Cristo. Esta viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, representa ou nos orienta que a morte não é o fim de tudo. Também essa viva esperança, ela nos impulsiona a perseverarmos no trabalho do Senhor. E esta viva esperança, ela produz em nós honra, glória, louvor, alegria e salvação. Amém? E é sobre esses 3 pontos que eu vou falar daqui para frente. Então, a viva esperança que Pedro falava naquele momento de dificuldade, ela nos orienta que a morte não é o fim de tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim: irmão, irmã, a morte não é o fim de tudo. Existem muitas pessoas que estão pensando que a morte é o fim de tudo. Pedro, Paulo e outros discípulos que estavam presos, eles poderiam morrer a qualquer momento. No entanto, não era o fim. Pedro, ele tinha conhecimento das cartas paulinas. Lembrando que as cartas dos apóstolos, as cartas paulinas, elas circulavam nas igrejas.
eram passadas de uma igreja para outra. E ali, na determinada igreja, o copista fazia a cópia, tomava ali a instrução, a orientação da carta e mandava ela para uma outra igreja. Tudo era feito desta forma, não havia essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Imagine se houvesse essa tecnologia na questão de internet naquele tempo. Essas cartas chegavam no mesmo dia em todos os lugares, né? Mas ali não, levavam dias, levavam meses, anos para chegar de uma igreja para outra. E eles sabiam que estavam prestes a morrer. E Pedro tinha conhecimento dos escritos de Paulo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eu vou continuar lendo aqui o texto um pouco mais. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a intenção dele era consolar e confortar os irmãos que estavam preocupados com os outros irmãos que estavam morrendo. E Paulo diz o quê, inicialmente? Que eles não deveriam ser ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É interessante, meus irmãos, que esse período de pandemia no mundo, no Brasil, em vários lugares, demonstrou que muitos cristãos estão vivendo uma vida sem esperança. Cristãos mesmo. Cristãos que perderam a esperança, cristãos que ficaram depressivos, alguns que ainda estão depressivos, e lidando com muitas outras doenças. Meus irmãos, nós temos esperança. Amém? Nós temos essa viva esperança que é Cristo. Pedro, ele conhecia dos escritos de Paulo, tanto que na mesma carta aqui, um pouco mais adiante, Pedro vai falar a respeito dos escritos de Paulo. E Pedro vai concordar que são preciosos, embora alguns distorçam algumas de suas palavras. Mas Pedro vai reconhecer isso depois. Você pode procurar ou na primeira ou na segunda epístola de Pedro. Então Pedro sabia que Paulo também havia abordado a respeito da esperança, querendo animar, querendo fortalecer as pessoas a perseverarem na fé em Cristo. Porque a morte não era o fim. Paulo escreve que os crentes não deveriam viver como aqueles que não têm esperança. Toda vez que leio este texto, me lembro do cântico. Os irmãos se lembram daquele cântico? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Crente que vive uma viva esperança, vai se lembrar desse cântico. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Como eu falei, durante o período de pico, da pandemia, muitos ficaram com medo da morte. Todos nós, às vezes, temos
um medo da morte. Mas a morte, meus irmãos, para nós, que temos a viva esperança, não nos traz nenhum prejuízo, amém? Não nos traz nenhum prejuízo. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que para ele, o viver era Cristo, e o morrer, lucro. Para o cristão é lucro. Então, durante esse período de pandemia, muitos ficaram com medo da morte. Todavia, os crentes em Jesus Cristo acreditam que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Jesus é a viva esperança, então a morte não é o fim para o crente. Amém? Então, a primeira orientação que Pedro quer nos dar através dessa viva esperança é que a morte não é o fim. Segundo, a viva esperança nos impulsiona a perseverarmos no trabalho de Deus. Amém? Por que esse trabalho nasceu lá há 18 anos? Porque alguém teve que pisar aqui nessas ruas cheias de lamas, porque estava sendo impulsionada por essa viva esperança. Por que esse trabalho vai continuar, vai crescer, Deus vai abençoar cada vez mais? Porque o que nos impulsiona é essa viva esperança. E para fundamentar esse ponto, eu não encontrei melhor exemplo do que o próprio autor. Quem é o autor desta carta? Pedro. Pedro era um homem muito santo, perfeito, legal, seguidor de Jesus, não se desviava nem da esquerda, nem para a esquerda nem para a direita, não era isso? Não, né? Como é que era Pedro? Impulsivo, uma pessoa agitada. Pedro era aquele que todo mundo estava quietinho na sala de escola bíblica, se tivesse naquele tempo, e ele já levantava os questionamentos, professor, mas que é isso, professor? Não entendi, explica de novo. Pedro, é muito interessante Pedro, que uma hora ele tinha uma fé inabalável. Senhor Jesus é o Senhor mesmo que está aí? Sou eu, Pedro. Então me permita ir andando contigo sobre essas águas. Vem, Pedro. Uma fé inabalável. Daqui a pouquinho o vento e a tempestade começou a soprar, ele começou a se afundar. Jesus acudiu ele. Ou seja, a fé de Pedro estava lá em cima e lá embaixo. Ora lá em cima, ora lá embaixo. E é interessante que a gente vê muitas passagens bíblicas que isso acontece quase no mesmo instante. Quase no mesmo instante em que a fé dele está lá em cima, está lá embaixo. Ele termina ali de falar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e depois já se deixa ser usado por Satanás. Ele fala lá para Jesus, Jesus, eu não vou te negar de forma alguma, eu vou até morrer por ti. E Jesus fala para ele, por 3 vezes antes, 3 vezes me negará antes que o galo cante. Meus irmãos, essa questão dos 3 aí na vida de Pedro, isso aí causou profundas sequelas na alma de Pedro. Porque depois, quando Jesus ressuscitado aparece a ele e conversa com ele, e Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Ele diz, te amo, Senhor. E Jesus então torna a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele responde, te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. E Jesus então pergunta a terceira vez a Pedro, Pedro, tu me amas?
E Pedro então responde: tu sabes, Senhor. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Dizem que Pedro vai se converter a partir deste momento. E a vida de Pedro, meus irmãos, não vai ser mais a mesma. Aquele homem falho, aquele homem que ora a fé estava lá em cima, estava lá embaixo, vai fazer grandes coisas para o Senhor Jesus. Pedro vai se tornar uma das principais colunas de Jerusalém. Então, quando os historiadores falam de colunas da igreja primitiva, está falando de Pedro, está falando de Tiago, o irmão de Jesus que se tornou um grande homem de Deus, está falando de João e de outros. Mas Pedro vai se tornar uma coluna da igreja, e Pedro vai perseverar na pregação do Evangelho. Pedro, em determinados momentos, ele vai deixar o seu ego, o seu orgulho de judeu, para ir pregar lá na casa de Cornélio, um gentio. E Deus vai fazer uma obra grandiosa lá, convertendo a família de Cornélio. Até os últimos dias de Pedro, quando lá, entre 63 e 67, ninguém sabe a data certa, mas dizem que ali ele foi martirizado. E eu já contei para os irmãos que, quando perguntaram para ele, falaram que ele ia morrer crucificado, ele falou que ele queria morrer crucificado numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu mestre. Então, meus irmãos, essa viva esperança em nós, ela faz com que a gente persevere no trabalho do Senhor. Eu não sei o que você faz aqui nesta obra, não sei nem se você faz alguma coisa, mas se não faz alguma coisa, procure o pastor, vai lá, se coloca à disposição: pastor, quero fazer alguma coisa. Quero fazer alguma coisa porque eu fui chamado para fazer algo para Deus. E não fique pensando: pastor, mas eu já sou muito velho, já sou idoso. Alguns falam: eu sou jovem demais. Não, se coloca à disposição. Porque essa viva esperança, ela nos impulsiona a perseverarmos firmes no trabalho de Deus. E o trabalho de Deus a gente sabe que não é vão. Amém? Então nós temos ali, esperança nos orienta a que a morte não é o fim, e essa também viva esperança, ela nos impulsiona a perseverarmos firmes no trabalho de Deus. Por último, esta viva esperança, ela produz em nós honra, glória, louvor a Deus. Amém? Produz em nós alegria e salvação. O crente pode estar endividado, às vezes acontece. Podemos estar passando por problemas de saúde, mas nós não podemos perder a alegria. Nós não podemos deixar de dar honra, glória, louvor ao nosso Senhor. E essa viva esperança, ela produz em nós a salvação. Os versículos do 6 ao 9 do texto do capítulo 1, de 3, a gente leu do 1 Pedro 1, 3 ao 9. Agora eu vou ler os versículos do 6 ao 9 que diz: em que vós grandemente vos alegrai, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, o amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. Então, meus irmãos, o crente cheio de Jesus, cheio dessa viva esperança, ele vai produzir frutos para a glória de Deus. Ele vai querer honrar o nome de Deus o tempo todo, dar louvor a Deus e viver uma vida de alegria. Lembrando que isso não quer dizer que você precisa ficar sorrindo o tempo todo. Não é isso não. A alegria tem que estar dentro de nós, amém? Alegria em fazer aquilo que o Senhor nos mandar. Não sei aqui, mas a gente tem vindo de outras partes do Brasil, e tem lugares que na hora de ir para o culto, os crentes vão lamentando, vão chorando, murmurando. Cadê a alegria, meus irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então devemos servir ao Senhor com alegria, como diz o salmista. E tudo o que fizermos precisa ser para a glória de Deus. Esta obra que existe hoje, completando 18 anos, para a glória de Deus. Amém? Então, meus irmãos, que esta igreja que completa 18 anos possa continuar vivendo esta viva esperança que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Deus abençoe os vossos corações com esta palavra.